a polaridade da molécula depende do momento dipolar resultante. Eu vou somar. E para somar e para ter uma resposta significativa, eu tenho que levar em conta a geometria. Valerá a pena, terá valido a pena tanto estudo de geometria. Muito bem. Então, é o tal momento dipolar. O momento dipolar é uma grandeza vetorial cuja resposta é em dB que não nos interessa. A nós só interessa esta regra. Se o momento dipolar resultante for diferente de zero, se existir um número, a molécula é polar. Agora, quando você analisar essas moléculas, que tem um monte de momentos dipolares, se o momento dipolar resultante der os burros na água, der zero, apesar de estar assim de dipolo, a molécula não é de nada. A molécula não é de nada em polaridade. Será uma molécula apolar. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ir à luta. Agora, nós vamos pegar todas as nossas molequinhas, todas as moléculas lineares, as moléculas substâncias simples, as moléculas lineares, as moléculas planas trigonais, as moléculas tetraédricas, as moléculas angulares, as moléculas piramidais e as moléculas tetraédricas num segundo aspecto. No primeiro aspecto, as tetraédricas têm 4 átomos iguais em torno do carbono. E no segundo momento, em torno do carbono, há gente diferente. E a resposta será diferente. Então, colhendo os louros do estudo, vamos lá. Para analisar a polaridade da ligação individual, cada uma, e a polaridade da molécula como uma soma de ligações, nós vamos analisar as geometrias. Bom, primeiro caso não é questão de geometria. Primeiro caso, eu quero ver o que acontece quando a ligação não tem polos. Se a ligação não tem polos, a molécula também não vai ter. Como é que a molécula vai criar polo se a ligação não tem? E quando é que a ligação não tem polos? A ligação não tem polo quando a diferença das eletronegatividades for zero. E quando que a diferença das eletronegatividades vai ser zero? Quando a substância é simples. Qual é a diferença de substância simples para substância composta? Substância simples é formada por átomos iguais. Substância composta é formada por átomos diferentes. Ora, meu querido, sejamos razoáveis. Se na molécula em que tem átomos iguais, a diferença de eletronegatividade, no nosso caso, hidrogênio com hidrogênio, no nosso caso, oxigênio com oxigênio, no nosso caso, nitrogênio com nitrogênio. Lá está o Totti sempre repetindo, vai que decora. Tu bem que pode copiar essa tabela e colocar junto com aquela outra da hibridação lá no banheiro. Toda vez que senta no trono, dá uma olhadinha, vai decorando. Muito bem. Na molécula de hidrogênio, que tem ligação simples, se a ligação simples é ligação sigma, não há diferença de eletronegatividade. Os dois átomos puxam com a mesma intensidade. Então, a ligação não tem polo. Então, a molécula também não tem. Por isso que eu digo que o NOx, que é a carga, será zero. É uma substância simples. O oxigênio tem dupla. Uma simples, uma é sigma, outra é pi. Os átomos disputam com a mesma intensidade, porque cada oxigênio puxa com 3,0. Ora, se a diferença das eletronegatividades é zero, a ligação é apolar. Ninguém ganha e ninguém perde.
No caso do nitrogênio que tem tripla, sigma pi pi, também é uma ligação apolar, consequentemente a molécula é apolar. E o ozônio, da mesma forma, é apolar, porque os átomos que se ligam são com a mesma intensidade de eletronegatividade. Bom, vamos começar a esquentar a explicação? E quando a ligação é polar, se a ligação for polar, a molécula necessariamente é polar? Não! Se a ligação for polar, eu tenho o caso de molécula apolar. E tenho o caso, naturalmente, se a ligação for polar, a molécula é polar. Ou o que a gente espera como óbvio é que se a ligação tem polo, a molécula também tem. Não é verdade. Há casos que sim e há casos que não. Quando que uma molécula terá ligação polar, sendo a molécula apolar? Todas as vezes que tu tiveres ligação molécula linear devido à hibridização sp. A ligação polar não obriga necessariamente que a molécula seja polar. É o caso das moléculas compostas lineares, tipo sp2. O cloreto de berílio, o nosso querido berílio, metal alcalino terroso, o único que se hibrida sp. O que acontece? Primeiro vamos olhar a ligação, a polaridade da ligação. A polaridade vai depender da diferença de eletronegatividade. O berílio tem qual valor? 1,5. E o cloro, quanto é que tem? 3,0. Ora, se o cloro tem eletronegatividade 3,0, eu devo admitir para ele um delta negativo. Se o cloro tem um delta negativo, o berílio vai ter um delta o quê? Um delta positivo. Aliás, quando você escreve a fórmula, tu vai escrever BeCl2. Aí tu diz que o cloro tem carga -1 e o berílio tem carga +2. É por isso, porque o cloro puxou o par eletrônico mais para si, tornando-se negativo. E o berílio tornou-se positivo. A mesma coisa acontece para cá. O que se verifica? Se verifica dois polos. Dois polos para a esquerda, do positivo no centro, negativo para a esquerda, e mais um dipolo para a direita. Polo positivo no centro e polo negativo para a extremidade. Então o berílio é +2, +1 para esse cloro, +1 para esse outro cloro. O que a gente associa ao dipolo? Ao dipolo, a gente associa um vetor, que tem esse palavrão, momento dipolar, que é uma grandeza vetorial que nós estabelecemos do mais para o menos. Meu querido, vamos ao que importa? O que importa é que o vetor vai para a direita e o vetor vai para a esquerda de uma forma geométrica em 180 graus. A estrutura SP não é linear? Então, vem comigo. O que o cloreto de berílio é? É um composto cujas duas ligações são polarizadas. A ligação, o pauzinho, o tracinho, é polarizado. Mas a molécula vai depender de quê? Vai depender do momento dipolar resultante. Aí tu vai pegar o primeiro vetor, que vai para a esquerda, o segundo vetor, que vai para a direita. Então, o momento dipolar número 1 e o momento dipolar número 2. A soma dos momentos dipolares dá resultado ou não dá em nada? Não dá em nada. Por que não dá em nada? Porque são opostos. A soma de vetores opostos se anulam.
Então, o cloreto de berílio, a despeito de suas ligações polarizadas, é uma molécula sem polo. Se você colocar num campo elétrico, coloca uma placa positiva, uma placa negativa e a substância no meio. A substância cloreto de berílio, ela vai para a placa positiva ou para a placa negativa? Não vai para nenhuma das placas. Por que não vai para nenhuma das placas? Porque a molécula, como um todo, ela não tem polo. Apesar de individualmente estar cheio de polos. A mesma coisa nas moléculas lineares do carbono sp, que pode ser quando faz tripla, 2π, ou quando faz duas duplas, 2π. A diferença de eletronegatividade, o carbono é 2,5 e o oxigênio é 3,0. Então, há uma diferença totalmente favorável ao oxigênio. Então, digamos, ele puxa esse par intensamente, tornando o carbono positivo 2 vezes. E a mesma coisa para cá, o puxa com 3,0, 3,5 e aqui com 2,5. Fica negativo. Pronto. Então, está claro que a ligação tem polos. A ligação CO para a esquerda tem polos, a ligação CO para a direita tem polo. Mas a molécula vai depender dos dipolos que se criaram. O polo positivo e o polo negativo estabelece uma grandeza vetorial que é dada numericamente em dBs. É uma unidade do momento dipolar. Cada dipolo tem um vetor. Então vamos lá, qual é o primeiro vetor? O primeiro vetor sempre dirigido para o polo negativo. Lembra? É sempre do mais para o menos. O primeiro vetor vai para a esquerda, o segundo vetor vai para a direita. A soma desses dois vetores dá 0! Por que 0? Porque são opostos. Então, o nosso glorioso gás carbônico tem oxigênios negativos, carbonos positivos. Aliás, o carbono é 4 vezes positivo, porque ele fica 2 vezes positivo para esse O e 2 vezes positivo para aquele O. A soma dos vetores dá 0. É uma molécula sem polos. Novamente, dentro de um campo elétrico, o polo positivo, o polo negativo, o gás carbônico não se orienta. Por quê? Porque ele, como um todo, ele não tem polos. Bom, o etilo ou acetileno, acontece a mesma coisa. Entre carbono 2,5, hidrogênio 2,1, quem é o mais negativo? Quem é mais negativo é o C. E o hidrogênio é mais. Muito bem. Entre C e H, o carbono é negativo, hidrogênio é positivo. Bem, entre C com C, esta ligação não apresenta polos. Por esta tripla não haveria polo, mas entre C e H tem polos. Bom, estabelecendo o vetor, que nesse caso vai do positivo para o negativo. O dipolo, convencionadamente, vai do mais para o menos, do mais para o menos e vai do mais para o menos. Aqui, os vetores se anulam porque são vetores congruentes, vão para o mesmo ponto.